Olá, está começando mais o Niso Comunidade. No programa de hoje, estamos recebendo em nossos estúdios o assessor especial da reitoria e ouvidor da Universidade de Sorocaba, professor Aldo Vanucchi. Em coletiva de imprensa no campus surgido da Uniso, ocorreu o lançamento do livro do professor Aldo, titulado Dom Aguirre, Vida e Obra, o qual conta a trajetória do patrono da Fundação Dom Aguirre, Dom José Carlos de Aguirre. A repórter Ana Carolina Quenelato esteve lá e vai nos dar informações e detalhes deste evento. Durante a coletiva, o professor Aldo Vanucchi divulgou para a imprensa o seu novo livro Dom Aguirre, Vida e Obra. Falou sobre suas inspirações para escrever o livro, o qual para ele é considerado um compromisso de vida, e entregou o primeiro exemplar para o arcebispo metropolitano de Sorocaba, Dom Eduardo Benes de Sales Rodrigues. O reitor da Universidade de Sorocaba, Fernando Delfiol, também esteve presente e falou sobre os novos investimentos e projetos da Uniso, entre os quais estão a construção de um novo prédio de salas de aula e de um hospital veterinário público. Nós vamos inaugurar o maior prédio da universidade, que está em fase de acabamento. Tá aí, então, a matéria que a Ana Carolina Quenelato fez, onde aconteceu o lançamento do livro do professor Aldo Vanucchi para a imprensa. Depois nós tivemos na sexta-feira, dia 26 de maio, também o lançamento daí para a comunidade, como você está vendo nessas fotos. Muita gente compareceu, prestigiando o lançamento no campus seminário da Uniso. Lembrando que o campus seminário também foi obra, ou aliás, o seminário Arquidiocesano de Sorocaba, seminário menor, foi obra de Dom Aguirre. O professor Aldo conta para a gente agora como é que foi ter essa inspiração para escrever a vida de Dom Aguirre. Por que o senhor teve essa vontade e esse desejo que culminou nesse livro? Obrigado pela sua presença, professor Aldo. Eu é que agradeço o convite e é um prazer falar de Dom Aguirre a propósito do livro que acabamos de lançar sobre a vida e a obra dele. A empresa que eu assumi de escrever esse livro foi um compromisso de vida. Devo muito a Dom Aguirre, desde os 11 anos de idade, quando ele me admitiu no seminário ali na Eugênio Salerno, com bolsa de estudos, até mestrado em Roma. Sempre trabalhei muito próximo dele. Eu tenho 10 cartas pessoais dele a mim, quando eu estava no exterior, sempre me chamando de caríssimo filho e Nosso Senhor. Assumi esse compromisso de um dia escrever a vida dele e, nesses últimos 2 anos, achei tempo e decidi assumir essa empreitada. Então, um trabalho de agradecimento a tudo que devo a ele e, ao mesmo tempo, de serviço à comunidade de Sorocaba, que precisa conhecer melhor essa figura tão importante. É importante lembrar que, quando ele faleceu, em 1973, Sorocaba tinha ali por mais ou menos 180 mil habitantes. Hoje ela tem mais de 600 mil. Qual é a conclusão que a gente tira? A grande maioria de pessoas que moram em Sorocaba não sabe quem foi, quem é essa figura eminente de pastor, de bispo, de alguém que incentivou a cultura e tantas outras coisas boas para o desenvolvimento de Sorocaba. Lamentavelmente, muitos acabam conhecendo ou lembrando o nome de Dom Aguirre, é o Marginal Dom Aguirre, a Marginal Dom Aguirre, ou um fato que o perturba muito, professor Aldo. Sem dúvida nenhuma. Aquela via importantíssima para Sorocaba, imaginemos aquilo não existindo. Sorocaba não existiria, estaria totalmente travada. Nós tivemos, tempos atrás, uma elevação necessária da tal avenida para evitar enchentes. Foi 1 mês, 2 meses loucos para a cidade. Tudo ficou perturbado, não só no centro, mas repercutiu a perturbação sobre a cidade inteira. É uma avenida essencial. E ela ter sido marcada com o nome de Dom Aguirre foi uma intenção muito digna, muito louvável, de fazer Dom Aguirre lembrado. Só que é preciso evitar. Ou você fala Avenida Marginal, ou você fala Avenida Dom Aguirre.
O marginal Dom Aguirre não cabe hipótese nenhuma. Nenhuma, porque é juntar um adjetivo próprio de pessoa depravada a alguém que é substantivamente Dom Aguirre, um homem de Deus, um santo. Inclusive, na própria avenida, consta um busto de Dom Aguirre. Esse busto foi inaugurado um ano depois da morte dele, quando a Diocese de Sorocaba completava 50 anos de existência. E foi uma felicíssima ideia, é um monumento digno de muita admiração, e até eu aproveito a oportunidade para dizer publicamente, está na hora de o poder público sorocabano iluminar aquele monumento, porque de noite realmente ele fica totalmente encoberto, escuro, invisível até. Não sendo valorizado pela pessoa, pela personalidade e dando nome à avenida. Professor Aldo, com relação ao tempo que o senhor demorou para escrever o livro, o senhor teve acesso a material escrito pelo próprio Dom Aguirre, que são diários que ele desenvolvia, e também material de pesquisa. Como é que foi? Foi um trabalho interessantíssimo para mim, que eu fazia um pouco aqui, um pouco em casa, aproveitando basicamente um livro pioneiro do Padre Castanho, o primeiro grande historiador de Sorocaba, que aliás foi meu professor, e ele escreveu o livro historiando a Diocese de Sorocaba e o bispo primeiro, Dom Aguirre. Me vali desse livro, mas me vali muito mais ainda das agendas, dos diários de Dom Aguirre, que estão lá no Museu de Arte Sacra da Arquidiocese de Sorocaba, na galeria da Catedral. Agendas muito interessantes, porque ali a gente vê o dia a dia de uma pessoa que estava totalmente mergulhada na sua missão pastoral, contando então onde ele celebrava a missa, quais os problemas do dia, um qui pro quo, uma dificuldade com determinado padre, uma necessidade desta ou daquela paróquia, uma crítica, um louvor, tudo com muita sinceridade e franqueza. Essas agendas me valeram muito. Mas me valeram também os 35 anos de convivência que eu tive com ele, como eu disse, desde Coroinha da Catedral, aos 10 anos de idade, até os últimos dias da morte dele, em 8 de janeiro de 1973. Nesses livros, nesses diários de Dom Aguirre, o senhor fala que ele relata particularidades do dia a dia. Ele sempre estava de bem com o mundo estava de bem com ele, a comunidade ia bem, a diocese ia bem em Sorocaba, ou haviam problemas que ele também relatava no livro, e este diário tinha um caráter absolutamente intimista, ou também ele imaginava que um dia isso podia se tornar público? É interessante lembrar, né, que ele foi o primeiro bispo, o que significou que ele teve que trabalhar pioneiramente numa terra que não sabia nem o que era bispo. Vamos abrir um parênteses. Antes dele ser bispo de Sorocaba, Sorocaba pertencia a qual região? Pertencia à diocese de Botucatu. Era o bispo de Botucatu responsável aqui. Mas aqui mesmo não havia bispo presente. É interessante, até uma das pesquisas minhas foi no jornal Cruzeiro do Sul, e eu fui ver lá o 1º de janeiro de 1925, onde coincidiram duas grandes ocorrências. O tradicional cortejo trazendo a Santa de Aparecidinha para a Catedral e o grande acontecimento, a grande novidade, que foi a entrada do primeiro bispo de Sorocaba na Catedral. Por sinal que ele saiu ali da Rua 15, onde ele morava, e hoje é o Banco do Brasil, incorporou-se ao cortejo da Aparecidinha e foi andando até a Catedral. E nesse dia o Cruzeiro do Sul explica à população, aos leitores, o que é um bispo, o que significa uma diocese. Achei muito interessante. Precisava fazer tudo, então,
precisava criar paróquias, precisava criar a cúria. A cúria é, por assim dizer, a prefeitura espiritual, religiosa das paróquias da Diocese de Sorocaba, que começou com 15 paróquias. Precisava, então, os livros diocesanos, o livro de tombo, precisava organizar administrativamente tudo. Então, as agendas dele são, de um lado, assim, bastante burocráticas, digamos assim, medidas que ele ia tomando, e, vez por outra, acontece isso que você chamou de parte intimista, algum desabafo, né? Alguma crítica. Tal paróquia está com a organização péssima. Em outra igreja eu vi os paramentos ordinários, muito estragados, não dignos, absolutamente indignos da casa de Deus. Agora, nesses relatos dele, como eu tinha questionado o senhor, ele fazia com o objetivo de ter esse retrato desse dia a dia guardado. Como foi ter invadido essa privacidade e tornar isso público? Como é que, qual é a importância disso que o senhor transformou isso no livro? É para Sorocaba entender um pouco da própria história da cidade, através desse momento da presença do primeiro bispo da cidade? Esses lançamentos que ele fazia todo dia nos seus diários, é bom notar até que ele levava essa agenda nas viagens dele. Junto na mala, com a roupa, ele punha esse diário, essa agenda. São relatos importantíssimos que mostram o dia a dia, o trabalho imenso que ele precisava fazer, que ele conseguia ou que ele não conseguia. Às vezes, na própria agenda, ele faz como que uma oração, que Deus Nosso Senhor me ajude, esse problema é muito sério, amanhã vou fazer isso, etc. E é evidente, um repositório que eu diria quase sagrado, do qual eu me aproximei com muito respeito. Tanto assim que, às vezes, o nome deste ou daquele padre do qual ele faz alguma observação, eu não coloco no meu livro, ponho reticências. O senhor preservou esses momentos? Ao momento assim que... Há críticas ali, algumas coisas mais ferrenhas? Às vezes é contundente. Por exemplo, esse padre dá o nome, para ele eu não dou mais paróquia. Por quê? Porque esse padre saiu da paróquia, deixando o Santíssimo Sacramento no sacrário, as hóstias consagradas, sem explicar a ninguém, sem pedir licença para o bispo. Esse nunca mais eu vou receber na minha diocese. E esses momentos íntimos que estão relatados ali, como é que o senhor faz para dosar essa coisa curiosa que eventualmente vai despertar em alguém querendo saber quem eram essas figuras? Bom, evitando o nome, eu já dei um grande passo para o anonimato, mas também no sentido de lembrar que essas coisas aconteceram em 1925, 1930, 1940, 1950, ou seja, a grande maioria das pessoas ou faleceu ou não se interessa por isso, e por outro lado, essas agendas estão lá no Museu de Arte Sacra, mas não estão abertas a qualquer pessoa. Eu acredito que para ter contato com essas agendas precisa uma autorização especial do diretor desse museu, como eu precisei também. Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já já com o professor Aldo Vanucchi, ele que é o assessor especial da reitoria da Uniso e acaba de lançar o livro Vida e Obra de Dom Aguirre. Não saia daí.
Todos os dias você desperta para uma nova vida. Renasce para um mundo que acontece num piscar de olhos. Por isso é importante poder confiar em algo além da sua visão. A Cruzeiro FM leva ao seu rádio a informação segura, atual, exata e imparcial. Assim você fica sempre informado de tudo o que acontece diante dos seus olhos, mesmo quando eles estão fechados. Cruzeiro FM. Você confia de olhos fechados e ouvidos bem abertos. O homem descobriu que podia muito mais quando passou a andar junto, na companhia uns dos outros. Desde criança, quando se juntou ao grupo de amigos, à classe de balé ou ao time de futebol. Porque juntos podemos cuidar de quem precisa. Porque podemos escolher entre ficar juntos ou não. Podemos escolher entre sorrir juntos ou deixar o sorriso de lado. Mas podemos sempre voltar atrás e crescer, porque juntos podemos fazer mais um pelo outro. 40 anos de Unimed Sorocaba. De olho no futuro, nosso presente é cuidar de você. Tá achando graça? Você está achando graça porque pode me ver. Mas já pensou nas milhares de pessoas que não enxergam por falta de doadores de córneas? Não pensou? Então pense. Doe seus olhos e avise a sua família que você é um doador. Nos dê essa alegria. Faça a vida de um deficiente visual mais alegre. Banco de Olhos de Sorocaba. O primeiro, porque tem você. No programa de hoje, estamos recebendo em nossos estúdios o assessor especial da reitoria da Universidade de Sorocaba, professor Aldo Vanucchi, falando sobre o lançamento do livro dele, Dom Aguirre, Vida e Obra. Professor Aldo, vamos antes de... A gente tem que ir e voltar na história, até para quem está nos acompanhando possa entender um pouco a vida e obra de Dom Aguirre. Obviamente, pode ter acesso a este livro que você está vendo na tela, nas livrarias da cidade, também na livraria da Biblioteca Universitária, ou entre em contato conosco através do próprio e-mail do Uniso Comunidade, unisocomunidade@uniso.br, que a gente informa para você onde você pode adquirir o livro e a forma de você ter esse livro em mãos, porque ele conta um pouco também da história de Sorocaba. Dom Aguirre é natural de onde? E ele chegou em Sorocaba para a primeira missa dele no dia 1º de janeiro de 1925. Ele é natural de onde? Ele tinha quantos anos quando ele assumiu a diocese? Dom Aguirre nasceu no centro do nosso estado, ali onde hoje é a cidade de Itirapina, mas ele nasceu numa fazenda chamada, aliás, Fazenda Paraíso. E ali passou os primeiros tempos, mas com a morte do pai, e ele tinha 4 irmãs. Com a morte do pai, a mãe, viúva, mudou-se para São Carlos e de lá depois, com 10 anos de idade, passaram a morar em São Paulo. Em São Paulo ele fez estudos, tanto na escola, uma escola privada, depois numa escola pública, posteriormente no seminário, ordenou-se padre em 1904, que ele tinha nascido em 1880. Então, ordenou-se com 24 anos, trabalhou ajudando na paróquia de Santa Cecília, no centro de São Paulo, depois foi vigário no Belém, em São Paulo, nomeado depois para vigário de Bragança, que naquele tempo era só Bragança, hoje é Bragança Paulista, onde trabalhou então de 1914 a 1924. Nomeado bispo, veio para Sorocaba, estavas então com 44 anos. O Aguirre, ele crismou a minha saudosa mãe. Ela tinha um carinho imenso por ele. E ela conta, professor Aldo, e aí, obviamente, o senhor que conviveu com ele, de lembrar também dessa situação. Dessa humildade que era o bispo. Primeiro que o bispo era uma autoridade na cidade. Sem dúvida. É. E que ele morava próximo da igreja, na Rua 15, como o senhor lembrou, e ele andava a pé até a catedral, como ele fazia outros caminhos a pé na cidade, e era interpelado durante essa trajetória dele
pelas pessoas. Minha mãe lembra que quando menina encontrava Dom Aguirre nas ruas, enquanto moça, encontrava Dom Aguirre e o povo fazia questão de beijar-lhe as mãos, beijar-lhe o anel de bispo, pedindo a sua bênção, e ele parava e dava atenção para todo mundo. Quanto tempo demorava um trajeto desse, da Rua 15 até a Catedral, atendendo o povo pela rua? Sem dúvida, eu também fui crismado por ele e quantas e quantas vezes vi esse movimento dele espontâneo, tranquilo, pelas ruas da cidade, até a alta idade, que ele faleceu com 93 anos de idade. Aliás, nesse meu livro, são poucas fotos, mas uma delas eu fiz questão de anexar, é justamente Dom Aguirre nos últimos anos de vida, eu acredito que até no último ano, subindo uma rua que eu acredito que seja Cesário Mota, e naquela postura habitual dele, de não só ir andando, conversando, ele não parava, ia andando devagarzinho, parava para o cumprimento, depois convidava para andar junto e colocava o braço para se apoiar na pessoa. Nessa foto ele está apoiado num senhor de certa idade também, negro, os dois caminhando. É uma figura que me toca muito, porque mostra, primeiro, esse aspecto, como ele era solícito em atender quem o cumprimentava, e não era mero cumprimento, mas conversava também. Isso Dom Aguirre fazia muito, até porque no tempo em que havia bonde, ele tomava o bonde. Depois o bonde sumiu, ele tomava ônibus. E, às vezes, muitas vezes, por exemplo, da casa dele na Rua 15, à Catedral, ele vinha a pé. E quando ele pegava bonde, descia na Praça 9 de Julho, naquele tempo Largo da Independência, e vinha a pé até o seminário. Isso ele fazia praticamente 2 vezes por semana para ver como é que estava a construção do seminário, e uma vez construído, para estar com os padres e os seminaristas, aquele punhadinho de meninos, né? Começou o seminário com 20 alunos. Ele vinha, fazia questão de vir visitar, conversar, e às vezes trazia alguma visita importante, e essa visita importante, às vezes, a gente, criança interesseira, né, cochichava, feriado, feriado, e às vezes saía um feriadinho no meio da semana. Agora, por que construir o seminário de Sorocaba? Os, então, candidatos a padre, os alunos candidatos a padre, eles estudavam onde antes da construção do seminário? Antes de ser diocese, antes de ter seminário próprio, Sorocaba mandava, Dom Aguirre mandava ou para o seminário de Botucatu, ou para o outro seminário mais próximo, que era em Pirapora, Pirapora do Bom Jesus. E assim, quando foi criado o seminário, em fevereiro de 1940, a primeira parte do seminário, que é essa atual parte baixa, aí então vieram alguns de Botucatu, alguns de Pirapora e outros, digamos, novas vocações, como eu. Formamos então esse primeiro grupo de 20 alunos. Esta área que foi construída o seminário, na Avenida Eugênio Salerno, ela foi doada por uma família de Sorocaba. Era uma família católica envolvida com a igreja ou não necessariamente? Ela foi doada por um casal, Francisco José Spears e Dona Rosália Oeterer Spears. Esse casal foi pioneiro da indústria têxtil de Sorocaba. Aliás, Santa Rosália se chama por causa dessa senhora Rosália, né? E esse casal, o marido era anglicano, um ramo protestante muito sério, muito próximo da Igreja Católica, e a Dona Rosália era católica. Mas o casal tornou-se muito amigo de Dom Aguirre. Dom Aguirre era essa figura, tanto tinha grandes amizades com gente rica, como com a maioria da população de Sorocaba. Ele não fazia diferença.
E esse casal era proprietário de muita terra em Sorocaba. Aquilo que hoje é onde foi construído o seminário, ele doou uma área imensa. Inclusive, uma parte dessa área, Dom Aguirre até doou para o governo estadual construir o Estadão. Porque a área que foi oferecida, se Dom Aguirre quisesse, iria ali da Praça 9 de Julho até o Peladão, até onde hoje é O Sorocaba o Shopping. Sorocaba Shopping. Mas Dom Aguirre se contentou com uma área modesta, ou seja, a Rua da Sete, Arthur Gomes, Pernambuco e Eugênio Salerno. Uma enorme área, né? Que eu, quando estudei lá e quando fui professor lá dentro do seminário, a gente desfrutava de toda essa área. Hoje tem lá dentro o Clube Ipanema, 2 ou 3 grandes edifícios, casas do lado da Rua Pernambuco, do lado alto do Arthur Gomes, mas naquele tempo era um enorme terreno, nós tínhamos campo de futebol, depois tinha o córrego dividindo lá embaixo, e depois outro campo de futebol, e plantações, e pista de caminhada, enfim, uma área imensa que Dom Aguirre conseguiu e ele começou a construir ali ao longo da Avenida Eugênio Salerno. Quanto tempo demorou a construção do seminário? Começou a pedra fundamental em 4 de novembro, dia de São Carlos Borromeu, de 1937, e terminou em 1952 a construção. Nesse período, ela foi dividida em 2 momentos. Um momento em que o prédio já permitia abrigar os candidatos a par, os meninos, e depois a obra continua. A obra foi constante, com tristes paradas, né? Quando parava por falta de dinheiro, Dom Aguirre fazia apelo, percorria a diocese, criou uma obra, a Obra das Vocações Sacerdotais, que era uma espécie de associação destinada a rezar e a conseguir dinheiro, para que o seminário vingasse, para que as vocações aparecessem e para que a obra material, física, a construção não parasse. Agora, como autoridade que era Dom Aguirre, o senhor falou que ele andava pela cidade, se deslocava pela cidade de bonde e depois de ônibus. Não era digno de ter um carro aí da igreja que o levasse para baixo e para cima? Você falou, ele era uma autoridade. E naquele tempo, o bispo era alguém que era recebido numa paróquia com banda de música, com presença do prefeito, do juiz de direito, do delegado, presença de representante da escola principal, e discursos recitativos, oferta de flores, uma cerimônia total, porque era a grande autoridade. Hoje as coisas mudaram, até porque a igreja faz um esforço enorme de não ser mais uma igreja de poder, mas uma igreja de serviço. E Dom Aguirre, de um lado, se submetia àquelas homenagens, por outro lado, ele fazia questão de ter contatos com a população, então quebrava esse cerimonial. Sempre que ele pudesse, ele quebrava o cerimonial para estar junto com o povo, para ouvir, e ajudava nas cerimônias da igreja. Às vezes, não havia nem lugar para ele se sentar em certas capelas, e eu me lembro, ele chegava a sentar no degrau do altar para ouvir confissão, por exemplo. Agora, a história do carro, professor Aldo. Ele chegou a receber um carro como autoridade que era e abriu mão desse carro? Na verdade, ele chegou a receber a proposta de um carro e, para mostrar que era verdadeira a proposta, entregaram-lhe a placa oficial, com a placa do carro. A placa do carro com o símbolo do bispo, com o brasão dele, né? E a certeza de que logo mais um conjunto de pessoas, personalidade de Sorocaba, esse conjunto já estava formado,
iria entregar o carro. Mas ele fez questão de dizer, não, a cidade é operária, a grande população de Sorocaba é pobre, eu continuo a dar os meios públicos. E nunca teve carro oficial. E também dizia, o ponto de táxi é tão próximo, havia ponto ali no Jardim do Canhão, havia na Praça da Catedral, eu tenho o telefone, eu chamo. Falando nisso, ele pessoalmente atendia os telefones na sua casa. E atendia dizendo, aqui é o bispo. E havia sempre, como sempre há, engraçadinhos que gostavam de passar trote. Um dos trotes, uma vez, foi justamente esse. Alta noite, quase madrugada, tocou o telefone. Ele atendeu e aí falaram, é do ponto? Ele respondeu, não, é ponto e vírgula, e desligou. Assunto encerrado. Agora, essas particularidades de Dom Aguirre, essas intimidades que o senhor teve, essa possibilidade de acompanhar, o senhor deve ter acompanhado, lógico que momentos de fé que são inquestionáveis, mas assim também essas sacadas dele, esse aspecto dele do ser humano, de viver esse momento. O senhor me contou uma vez uma particularidade que, como autoridade que era, e chegava nas paróquias, nas cidades vizinhas, e ele era recebido com discursos, com bandas de música, e esse deslocamento de Sorocaba para outras cidades era muitas vezes feito de trem. De trem. E aí teve um caso pitoresco que o senhor comentou de Laranjal Paulista, quando os discursos não acabavam nunca e ele estava apertado para ir no banheiro, é verdade? É verdade, só que foi Santo Antônio, hoje é Iperó. Santo Antônio. Iperó. A coisa foi muito demorada, até eu também, que era muitíssimo mais moço, estava incomodado. Mas realmente chegou um momento que ele me cochichou, que eu não sou anjo. Eu entendi perfeitamente e nem me lembro qual foi o expediente de que a gente lançou mão. O fato é que ele mostrou-se assim o cidadão comum. Isso é muito bonito de ver, né? Alguém que realmente tinha necessidades como qualquer um de nós tem, que se cansava, que precisava de descanso, que outro aspecto interessante, que não gostava muito de banquete, pelo contrário, quando ele ia fazer visita pastoral, ele recomendava previamente que se evitasse banquete oferecido ao bispo. Ele preferia almoçar, jantar na casa paroquial. No máximo, isso está escrito por ele, no máximo, no almoço ou no jantar de despedida, que se convide alguma autoridade e pode até melhorar um pouco, mas sem cair em banquete. Nenhuma ostentação. Sem nenhuma ostentação. Agora, como é que foi também a questão de política? Como é que ele se relacionava com a política durante esse tempo? Como é que a Sorocaba pungente com relação à política, Sorocaba que foi até intitulada aí a Manchester Paulista, depois a Moscou brasileira, como é que Dom Aguirre, uma liderança da igreja, se relacionava com essas outras questões fora da igreja ou que estavam envolvendo também a igreja de uma outra forma? No meu livro há um capítulo bom, inteiro, bom no sentido de longo capítulo, sobre o Dom Aguirre, o cidadão. Entendendo eu como cidadão, a pessoa que participa da vida real, muitas vezes contraditória, da cidade, do estado e do país. E Dom Aguirre não era sorocabano, mas integrou-se plenamente na nossa realidade. E como paulista, por exemplo, ele foi vibrante na participação no tempo da Revolução de 32, né? De julho a novembro de 1932. É impressionante as agendas dele, quase que tem, ou realmente tem um roteiro para um filme. Se eu fosse cineasta, se eu fosse um diretor de cinema,
eu pegaria esse roteiro para fazer um filme, A Revolução Constitucionalista em Sorocaba, porque quase que diariamente ele dá um toque. Hoje aconteceu isso. Hoje eu puxei orações para a paz dessa revolução. Hoje as tropas ditatoriais do ditador Getúlio Vargas, né, venceram as nossas tropas. Hoje, em Buri, houve um tiroteio muito triste. E, enfim, passo a passo, até chegar à derrota paulista, né? Derrota em termos, porque em termos militares nós perdemos, mas em termos políticos nós vencemos, porque São Paulo conseguiu que houvesse uma nova Constituição, né, sem ditadura, e o governo do Estado de São Paulo fosse não nomeado pelo ditador, mas nomeado e eleito pelos paulistas. O espírito cidadão dele se revela também em coisas mais simples. É comum, por exemplo, na sua agenda, ele contar que, a convite do 7º Batalhão Policial, eu fui fazer a comunhão pascal dos militares, ou eu fui participar das comemorações em homenagem ao Duque de Caxias, ou da Batalha de Riachuelo. Enfim, são gestos que mostram alguém que está muito atento à nossa realidade. Quando foi a inauguração do monumento a Cristo no Corcovado, né, ele foi ao Rio de Janeiro especialmente para participar e conta de noite, aquele momento emocionante em que o monumento é iluminado pelo grande cientista italiano Marconi, é iluminado lá da Itália, puxou alguma chave, apertou algum botão. Foi via transmissão de rádio. Foi a primeira transmissão de rádio também. Distância. Ele estava lá presente e conta isso. Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já já com o professor Aldo Vanucchi, contando a história do livro que lançou recentemente, Vida e Obra de Dom Aguirre. Se você tem interesse em comprar esse livro, ele está à disposição nas livrarias católicas de Sorocaba, nas outras livrarias e também na livraria da cidade universitária. Voltamos já. Todos os dias você desperta para uma nova vida. Renasce para um mundo que acontece num piscar de olhos. Por isso é importante poder confiar em algo além da sua visão. A Cruzeiro FM leva ao seu rádio a informação segura, atual, exata e imparcial. Assim você fica sempre informado de tudo o que acontece diante dos seus olhos, mesmo quando eles estão fechados. Cruzeiro FM. Você confia de olhos fechados e ouvidos bem abertos. O homem descobriu que podia muito mais quando passou a andar junto, na companhia uns dos outros. Desde criança, quando se juntou ao grupo de amigos, à classe de balé ou ao time de futebol. Porque juntos podemos cuidar de quem precisa. Porque podemos escolher entre ficar juntos ou não. Podemos escolher entre sorrir juntos ou deixar o sorriso de lado. Mas podemos sempre voltar atrás e crescer, porque juntos podemos fazer mais um pelo outro. 40 anos de Unimed Sorocaba. De olho no futuro, nosso presente é cuidar de você. Tá achando graça? Você está achando graça porque pode me ver. Mas já pensou nas milhares de pessoas que não enxergam por falta de doadores de córneas? Não pensou? Então pense, doe seus olhos e avise a sua família que você é um doador. Nos dê essa alegria. Faça a vida de um deficiente visual mais alegre. Banco de Olhos de Sorocaba. O primeiro, porque tem você.
No programa de hoje, estamos recebendo em nossos estúdios o assessor especial da reitoria da Uniso e ouvidor da universidade, professor Aldo Vanucchi, falando sobre o lançamento do livro Dom Aguirre, Vida e Obra, de autoria dele. Professor Aldo, a sua convivência com Dom Aguirre começa aos 11 anos, quando o senhor entra no seminário. E aí, esta convivência vai até o momento em que ele faleceu. Como é que era o menino Aldo Vanucchi e Dom Aguirre, a autoridade que era? Como é que era esse relacionamento? Como é que ele se comportava? Como é que era essa relação de respeito? Mas, por outro lado, acredito que para o senhor era um ícone ali na presença do bispo da cidade. Realmente era uma intimidade muito alta e, ao mesmo tempo, muito respeitosa. Como a gente respeita um pai, né? Um pai espiritual. E alguém com quem eu tinha, até fisicamente, muita proximidade, porque nas férias, por exemplo, a gente vinha para Sorocaba, as férias de fim de ano, né? Quando eu já estava estudando em São Paulo, e o mês de janeiro inteirinho, a gente almoçava, jantava em casa, mas dormia ali ao lado da casa dele, onde era a cúria diocesana. E, consequentemente, cedo participava da missa dele, com ele, depois tomava café com ele, na casa dele. E é interessante que nesse café da manhã, muito frequentemente, além de alguma conversa, alguma informação recíproca, ele gostava de brincar, contava alguma anedota, ele gostava muito da anedota de papagaio. Pena que eu não me lembre quais foram, né? Mas ele gostava. E, às vezes, piadinhas de nível clerical também. Uma que eu me lembro muito bem, havia um padre italiano, padre Caetano Giovino, que era vigário em Pilar. Naquele tempo era só Pilar, hoje é Pilar do Sul. E ele falava bem italianado, mas era um grande padre, trabalhador. E Dom Aguirre que contava, ele próprio contava. Imagine só, o padre Giovino lá em Pilar, quando foi anunciar, avisar o povo, a paróquia, que eu ia visitar a paróquia em tal dia, ele, antes de começar o sermão, avisou: meus caros irmãos, tenho um grande aviso. Esse ano nós já tivemos o croup. Croup é uma doença grave, difteria. Já tivemos o croup das crianças. Já tivemos uma seca terrível na lavoura. Agora nós vamos ter a visita do bispo. Duas tragédias? Três tragédias. Três tragédias seguidas? Não é possível, né? Dom Aguirre contava isso dando risada. Quer dizer, num ar assim muito sereno, como quem entende o jeito de cada um de nós, né? O jeito dos seus padres, um padre mais nervoso, o outro mais alegre, aquele que está doente, ele ia visitar imediatamente. O padre Castanho, por exemplo, ele visitava todo mês, às vezes ia até a pé. E o padre Castanho morava, todos nós sabemos, ali no Além Ponte, é uma subidinha mais ou menos, né? Agora, Dom Aguirre permanece como bispo da cidade até o momento em que ele mesmo pede para se afastar por causa da idade, mas permanece como bispo emérito. Como é que foi essa transição e por que ele pediu esse afastamento? Aliás, é um episódio, é um momento importantíssimo e exemplar. Naquele tempo não havia lei eclesiástica de o bispo, chegando aos 75, tem que escrever para o Vaticano para que mande um auxiliar, ou melhor ainda, para que mande um sucessor. Dom Aguirre, antes, ali por 1959, já conseguiu um bispo auxiliar. Mas, quando chegou a essa idade, não havia essa lei ainda, ele escreveu pedindo o sucessor. E veio o sucessor, que foi um grande bispo, muito amigo dele, muito amigo nosso, e já muito conhecido de Sorocaba, porque tinha sido reitor do seminário de Botucatu, onde se formavam os seminaristas nossos anteriormente, Dom José Melhado Campos. Dom Aguirre, então, conseguiu um sucessor
em 1966, quando ele já tinha 86 anos de idade. Quer dizer que ele levou a diocese até os 86 anos de idade, num esforço descomunal, digno de todos os elogios, prova de um homem que estava acima, na sua atividade pastoral, acima das suas forças físicas. Agora, ele se aposenta ou, como bispo emérito, ele permanece atuando na comunidade, na igreja, e o senhor falou que ele faleceu com 93 anos. O que aconteceu nesse período em que ele é sucedido e, consequentemente, até o seu falecimento? Ele continua com o título de bispo diocesano, mas é só o título, porque ele é emérito, é aposentado. Mas continua também sustentado pela diocese e, no caso dele, ele resolveu, precisou ir morar no próprio seminário diocesano, porque a casa onde ele morava na Rua 15 era muito velha, precisaria de uma reforma muito cara, então foi melhor ele deixar aquela casa, que acabou sendo demolida, e foi morar 3 anos no seminário, depois foi morar no Mosteiro São Bento. Era um sonho dele e foi um convite de Dom Tadeu, que era o prior do mosteiro, e Dom Aguirre aceitou, e ele até brincava. Quando lhe perguntavam, como está Dom Aguirre aí no mosteiro, ele tinha 2 piadinhas. Uma, eu nasci na Fazenda Paraíso e agora estou aqui num paraíso. A outra piadinha, ele dizia, eu fui seminarista, fui padre, fui bispo, agora eu sou noviço beneditino, porque foi morar com os monges beneditinos. E da onde vem uma frase que ele repetia com muita seriedade e que ele fazia as pessoas refletirem? O bem não faz barulho e o barulho não faz bem. Ou então, o bem faz pouco barulho e o barulho faz pouco bem. Essa frase ele pegou de um autor que ele lia muito, São Francisco de Sales. Foi um bispo de Genebra, na Suíça, que escreveu muito, mas uma obra aparentemente pequena, em volume, Filoteia. A palavra é uma palavra grega que significa alguém que ama a Deus. É uma obra piedosa, de piedade básica, que esse bispo Francisco de Sales escreveu a pedido de pessoas que ouviam-no falar, gostavam da sua evangelização, da sua catequese, e pediram, o senhor podia fazer uma obra bem simples para nós, do povo, porque ele tinha obras de alto nível teológico também. E ele escreveu essa obra, aí dentro dessa obra, capítulos pequenos, um desses é justamente sobre isso, de como o cristão deve procurar fazer o bem sem vaidade, sem procurar aparecer, não fazer o bem para aparecer, mas ao mesmo tempo não deixar de fazer o bem, porque o bem, por mais humilde, mais escondido que seja, faz muito bem. Agora, depois que Dom Aguirre falece, o senhor conta também no livro alguns momentos, algumas histórias da própria cidade de Sorocaba, quando algumas pessoas acabaram demonstrando que se curaram, se foram aí, receberam milagres de Dom Aguirre. Dom Aguirre virou santo? No meu livro tem dos últimos capítulos, justamente é isso, a consagração popular de Dom Aguirre. Alguém que realmente marcou tanto as pessoas que passaram a pedir a intercessão dele. Isso é plenamente válido, isso tem profundas raízes humanas, né? Quem de nós, às vezes, não pede à própria mãe já falecida que cuide da gente, que continue a cuidar? E não é verdade que isso é possível? Claro que é. Quem nos amou tanto quando estava carne e osso ao nosso lado,
desde quando a gente nasceu, será que agora que está juntinho de Deus, nosso Pai, não tem mais força e mais presença, eu diria até mais autoridade materna e paterna para pedir ao Senhor que cuide do seu filho, da sua filha aqui nesse mundo terreno? Dom Aguirre, então, é invocado, foi e continua sendo invocado como alguém que pode nos ajudar. Eu, pessoalmente, fiz isso e faço isso frequentemente. Quando foi para criar a diocese, a Uniso, Universidade de Sorocaba, foi um trabalho imenso, duríssimo, de 6 anos, quantas e quantas vezes eu e minha mulher íamos à igreja ou em casa, no próprio quarto, pedíamos a ajuda dele. Dom Aguirre, a coisa está dura, está difícil. E a universidade foi criada. Universidade que é da Fundação Dom Aguirre, que tem o nome dele, precisamente por isso, porque com ele cuidando da universidade e do colégio, que também tem o nome dele, essas duas instituições podem ir para frente e estão indo muito bem para frente. Então, muita gente pediu e pede a ajuda dele. No meu livro, eu conto 3 casos. Problema de colheita totalmente arrasada e problema de doenças, inclusive de câncer. Agora, professor Aldo, lógico que o livro é o reflexo dessa convivência que o senhor teve com ele, mas como é que o senhor resume, agora para a gente encerrar o programa, a convivência com Dom Aguirre numa frase, numa linha de raciocínio? Como é que foi ter tido esse contato com ele e hoje o senhor ver essa obra pronta? Eu diria resumidamente que eu convivi com um grande pastor que nunca posou de intelectual, com um grande cidadão que nunca fez política partidária, com um homem de Deus que ensina a gente, quando eu falo a gente, é não só o católico, os padres, os que estão engajados em alguma pastoral, mas a gente, a cidade, a região, a população, a ser realmente pessoas que procuram, na retidão, na honestidade, fazer o melhor de si, aprendendo que é melhor, como ensina o nosso Senhor Jesus Cristo, é melhor servir do que ser servido. Foi para isso que ele veio e com Cristo, em Cristo e por Cristo, ele fez isso a vida toda. Aldo, muito obrigado pela sua participação no programa, parabéns pelo livro que nós tivemos já a possibilidade de ver. E você, lendo esse livro, tem, consequentemente, a possibilidade de conhecer a história, não só desse grande homem que é presidente da fundação, que tem o seu nome, responsável pela Uniso e pelo Colégio Dom Aguirre, mas como parte da história da Igreja Católica de Sorocaba e como parte da história de Sorocaba. É nítido isso, nessa entrevista que o professor Aldo nos passou, esses detalhes da comunidade de Sorocaba, começando aí em 1925, de 1º de janeiro, quando ele toma posse, e ele descreve dia a dia em seus diários, o professor Aldo traduz isso para o livro e a gente conhece um pouco dessa história. Muito obrigado pela sua presença, professor Aldo. Sucesso para o senhor nesse livro, Dom Aguirre, Vida e Obra. Muito obrigado. Assim seja Deus servido. O programa Uniso Comunidade termina aqui. Se você quiser acessar, ter acesso ao livro, então nós já falamos nas livrarias da cidade, algumas livrarias católicas, obviamente, também estão com essa obra, ou você também pode procurar a livraria na própria cidade universitária. Se você tiver ainda alguma sugestão para o programa, alguma dúvida com relação ao nosso programa, ou onde achar o livro, envie para unisocomunidade@uniso.br ou para a nossa fanpage no Facebook, que é o programa Uniso Comunidade. Agradecemos a sua audiência e até o próximo programa. Até lá!